Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais um estudo, mais uma palavra para a nossa edificação. Uma palavra que encontra-se no livro do profeta Ageu, onde fala da glória da última casa. Uma mensagem que, sem dúvida, trará muita edificação para a vida dos irmãos. Eu vou ler primeiro o texto de capítulo 2 do profeta Ageu, do versículo 1 ao 9, e depois nós vamos fazendo a meditação sobre o texto que estamos lendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, se inscrevam, deixe o seu joinha e compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu, o Senhor, sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a mensagem a qual Deus está transmitindo ao povo fala da edificação da casa de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, quando veem aquela parte de as coisas preciosas das nações virão, meu é o ouro, minha prata, já pensam logo em bens, em riquezas, coisas terrenas. Mas a mensagem a qual Deus está passando é de um templo superior, de uma casa superior. É uma mensagem profunda. Por isso que ele começa dizendo assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Mês 7, dia 21, Festa dos Tabernáculos. Para quem acompanhou o nosso estudo das festas, sabe que a Festa dos Tabernáculos faz referência ao reino milenar de Cristo. Caso você não tenha acompanhado esse estudo, procure no canal. É um estudo que trará grande edificação para a sua vida. Mas é um estudo que fala acerca do reino milenar de Cristo. A festa dos tabernáculos, onde Cristo e a Igreja reinarão durante 1000 anos, o 7º milênio. E talvez você se pergunte, mas sobre quem Cristo e a Igreja reinará? No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, está escrito: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essas nações que restam, elas restaram porque não se entregaram à besta, rejeitaram a sua marca e o seu sistema. Porém, são nações que não se acharam dignas de se tornarem reis e sacerdotes de Cristo. Então, são nações que restam, e de ano em ano elas subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito em Zacarias no capítulo 14. E sobre esses, Cristo e a Igreja glorificada irá reinar. Então, meus irmãos, aqui nós já vemos o início da construção da mensagem, de Deus falando de coisas maiores, já fazendo referência ao reino milenar do seu Filho, a festa dos tabernáculos. E a palavra vai continuar dizendo assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E agora, como a vedes, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste da terra do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. O Senhor nos faz um convite a meditarmos e a julgarmos nossa própria vida. Como estamos edificando a nossa vida em Cristo e como temos visto a sua igreja neste mundo. Porque ele diz: como vocês têm visto a minha casa, como ela está aos vossos olhos. Infelizmente, nós temos visto muitos escândalos no meio do povo de Deus. Porém, é fácil quando eu apenas aponto para o erro dos outros. É fácil quando eu apenas digo: a igreja está vivendo desse jeito,
A igreja não está tendo compromisso com Deus. A igreja está como virgens que dormem. Porém, eu também devo julgar a mim mesmo e ver como eu estou edificando a minha vida em Cristo Jesus. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. E é como o Senhor disse: ser forte e trabalhai. Ser forte e trabalhai. Trabalhai em quê? Na edificação da casa de Deus, que é a minha vida e a sua vida. Porque segundo a palavra da aliança que Ele fez conosco, pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, nos tirando do Egito, que representa a vida de pecado, a vida da escravidão do pecado, a vida onde éramos servos das trevas, servos do pecado, e vivíamos em imundícia. Segundo a palavra da aliança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Espírito de Deus habita em nós. Mas isso se estivermos edificando corretamente a nossa vida em Cristo. Isso se não estivermos andando segundo a vontade da carne. Se não estivermos andando segundo a vontade do mundo, segundo os desejos deste mundo, segundo os rudimentos deste mundo, porque nós devemos viver no Espírito, viver segundo a palavra de Deus, na obediência a seus mandamentos, fazendo sempre o que é reto diante de Deus, para que o fruto do Espírito esteja em nossa vida. Porque se o fruto do Espírito estiver em nossa vida, se nós estivermos edificando a nossa vida em Cristo com temor, renunciando ao mundo e às suas paixões, negando a nós mesmos, negando nossas vontades, crucificando a nossa carne para ter uma vida de santidade diante de Deus, então o Espírito de Deus habita em nós. Mas se vivemos de qualquer maneira diante do Senhor, dando um mau testemunho como servos de Deus, profanando o nome de Deus com as nossas atitudes, causando escândalo para o nome do Senhor, então o Espírito dele não habita em nós. Por isso que devemos julgar a nós mesmos. Por isso que devemos olhar com critério para a nossa vida e ver se somos aprovados ou reprovados diante de Deus de acordo com a sua palavra. Que tipo de doutrina temos aceitado em nosso coração? Que tipo de ensino temos aceitado em nossa vida? Porque nós devemos nos edificar verdadeiramente em Cristo Jesus, numa vida de santidade, de renúncia, de reconhecimento da grandeza de Deus, de esvaziamento de nós mesmos, para nos encher do Espírito e viver segundo a palavra do Senhor. Não apenas conhecendo a letra, mas pondo em prática aquilo que conhecemos da palavra de Deus. E a palavra vai continuar dizendo: pois assim diz o Senhor, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra
terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Irmãos, vamos ver o que o escritor de Hebreus ensina acerca disso? Hebreus capítulo 12, versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção, o fim dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmãos, viram a explicação do escritor de Hebreus? O farei abalar os céus e a terra significa o fim, a remoção das coisas abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, para que pela promessa venhamos herdar e receber do Senhor um reino inabalável. Mas isso se retivermos firmes à graça de Deus, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor. Servir a Deus com gratidão, com reverência, reconhecendo a grandeza e a dependência de Deus que temos, reconhecendo que sem Ele não somos nada e que necessitamos dele em nossa vida, e com santo temor da sua palavra, para que verdadeiramente coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Então viram, irmãos, como a palavra que diz: as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa. Minha é a prata e meu é o ouro, não tem nada a ver com bens terrenos, porque as coisas abaladas, elas terão o seu fim, para que venha um reino inabalável para aqueles que amam e temem o nome do Senhor. Veja o que diz o profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Sofonias 3, 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra
será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Quando Deus diz que a sua resolução é ajuntar as nações para fazer cair sobre elas a sua maldição e o furor da sua ira, ele está falando do reino da besta, que em Ezequiel 38 é apresentado como Gog e Magog. Todas as nações e reinos que se unirão à besta e virão para pelejar contra o Senhor. Então é sobre eles que a maldição e o furor da ira do Senhor irá sobrecair. Mas ele diz: esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo. Despojo são coisas preciosas. Despojo são prata, ouro, coisas preciosas, coisas de valor. Então veja como o texto ele se conecta com o profeta Ageu, porque Deus diz que no profeta Ageu, que quando ele abalar o céu e a terra, as coisas preciosas das nações virão, e dele é a prata e dele é o ouro. Vamos entender melhor isso lendo 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmãos, cada um de nós temos que ver como edificamos nossa vida em Cristo Jesus. E a edificação que fazemos sobre o fundamento, sobre o alicerce, que é Cristo, essa obra pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E seja qual for a obra que estivermos edificando nossa vida em Cristo, ela será provada pelo fogo. A madeira, o feno e a palha se queimam com fogo, mas o ouro, a prata e as pedras preciosas permanecem, se purificam com o fogo. E as obras daqueles que permanecem, esses receberão galardão. Então, irmãos, veja, coisas preciosas, ouro e prata, e ao mesmo tempo a nossa vida edificada em Cristo, ela pode ser ouro, prata, pedras preciosas. Ou seja, essas coisas preciosas das nações que virão e encherão de glória
Esta casa é o próprio povo de Deus. O ouro e a prata é a glorificação do povo de Deus. Por isso que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Lembra que eu falei sobre a festa dos tabernáculos no começo, que ela fala do reino milenar de Cristo? Este é um reino inabalável, um reino de paz. Então, irmãos, somente aqueles que edificam sua vida em Cristo, como ouro, prata e pedras preciosas, receberão um galardão para fazer parte desse reino inabalável. Por isso, cuidemos em edificar a nossa vida em Cristo Jesus, servindo a Deus de modo agradável, com gratidão no coração, com reverência, com santo temor, com renúncia, nos esvaziando de todo orgulho, arrogância, de todos os desejos carnais e mundanos, para que possamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito de Deus, como verdadeiros templos do Espírito Santo, tendo uma vida de ressurreição, uma vida onde verdadeiramente temos um novo nascimento e somos de fato uma nova criatura, com novas atitudes, aonde negamos as obras da carne e praticamos os frutos do Espírito, vivendo em santificação diante de Deus, para que a nossa vida se torne ouro, prata ou pedras preciosas. Recebamos o galardão e a glorificação e façamos parte desse reino inabalável, um reino de paz. Irmãos, meditem nesta palavra. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e nos ajude. Deixe seu joinha e compartilhe os vídeos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos.